Se a gente lembrar, essas 3 mulheres eram estéreis, tá bom? Tinham o ventre, a madre fechada, não tinham condições de ser mães. E insisto em dizer, as probabilidades naquela época sobre medicina, sobre cura, sobre história da medicina, sobre uma história evolutiva para a mulher ser mãe era nula. Mas nós conhecemos um Deus que faz do improvável o provável, a vitória, a certeza da vitória. Amém, irmãos? Amém. Gênesis capítulo 16, e diz assim a palavra do Senhor. O tema, Agar é dada por mulher a Abraão. Versículo 1, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. E Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligia Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, torna-te para a sua senhora e humilha-te debaixo da sua mão. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a sua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebe e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição, a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus da vista? Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem assentar? Se sintam à vontade. Engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é uma história muito, muito bonita. Mas é uma história muito aflitiva, né? É uma história muito difícil, porque quando a gente fala sobre a história de Abrão, ele foi considerado o pai da fé. E ele não foi considerado o pai da fé porque foi o primeiro. Ele foi considerado o pai da fé porque decidiu honrar uma voz que ouvira. Ele ouviu a voz de Deus, a voz do Senhor, ela gerou fé no coração dele. Ele decidiu acreditar numa voz. Eu imagino uma voz falando contigo, do nada, naquela época, naquele local longínquo, sem nenhuma base, sem nenhuma estrutura, onde havia tantas culturas, tantos deuses, tanta idolatria, e de repente, no meio de tanta religiosidade, ele ouve a voz do Senhor teu Deus e falando, olha, Abrão, sai do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. A promessa que Abraão seria pai de uma grande nação, que a semente dele, que a história dele cresceria, que o nome dele seria conhecido,
gerou nele uma fé, e essa fé foi mostrada por ações em toda a sua vida. Mas os anos foram se passando. As promessas do Senhor, pode ter certeza que elas são efetivas e fiéis. Só que às vezes demoram. Por quê? Toda promessa passa por um tempo, e esse tempo é um processo para provar o nosso caráter. Não que a promessa não esteja apta para ser servida, para ser cumprida, para ser exposta, mas é que nós não estamos aptos para receber. Nem tudo que Deus promete temos a capacidade na hora de entender ou de administrar. Às vezes as promessas de Deus são tão boas, mas se vir no momento errado, o que pode acontecer? Em vez de abençoar e transformar a tua vida, ela acaba acarretando males para a tua vida. E Deus sabia que Abraão teria que ser lapidado. Deus sabia que aquele ato que gerou no coração dele, chamado fé, tinha que ser aumentado, purificado, santificado. E às vezes as dores e as provas mostram para a gente que isso nos traz um refúgio para confiar no Deus de promessa. Porque Deus, Ele faz, e quando Ele faz, pode ter certeza que a vitória é certa. Essa promessa chegou ao ouvido de Sarai. Sarai, mulher amada, escolhida, sabe existia amor. Só que os anos passaram e Sarai tinha um útero fechado. Sarai era estéril, ela não tinha capacidade de ter filhos. Deus cerrou realmente o útero, ela não teria capacidade. Quem fez isso não foi a natureza, quem fez isso foi as mãos de Deus. O propósito de Deus, às vezes, para acontecer na nossa vida, tem que passar por um obstáculo, e esse obstáculo serve para transformar e para nos ensinar alguma lição. Sarai precisava ter no coração a mesma lapidação que Abraão teve ao ouvir a voz de Abraão. A Bíblia nos ensina que quando casamos somos uma só carne. E quando uma só carne ela atua, não dá para você pensar de uma forma e o marido de outra, ou o marido de uma forma e a mulher de outra. Os pensamentos têm que ser unânimes, porque aonde a comunhão Deus ordena, pensam. O que é ligado na terra é ligado no céu. E isso não refere-se só ao grupo do corpo de membros da igreja, mas refere-se lá, a tua intimidade, na tua casa, no teu lar. A tua vida tem que estar em comunhão. A Bíblia nos ensina para o sacerdote, para o cabeça da casa, para o senhor da família, que se ele não souber administrar bem a sua casa, a sua família, o seu lar, como Deus pode liberar a autorização dele governar ou administrar a igreja, a casa do Senhor? Então você vê que tem um porquê, tem uma lição, tem uma norma. Deus tem os seus caminhos. Os anos passaram, e aquela promessa que entrou na mente de Abraão, no mínimo, gerou uma confiança, mas na cabeça de Sara não. Como eu posso? Senhor, como eu posso dar um filho, sendo que eu já estou velha? Já perdi os costumes, já não tenho mais fluxo menstrual, meu útero já secou, não posso mais amamentar, não tenho mais condições. Uma mulher velha, a ponto de pensar numa promessa, para ela, foi uma coisa incrível. Para ela não aconteceria. E ela falou, não, Abraão, olha, meu esposo, a promessa foi feita para a tua semente. Então a promessa que Deus fez não foi para mim, foi para você. Então o que eu vou fazer aqui? Ela tentou entrar com o dedinho no que Deus prometeu. Responda uma coisa para mim. Temos nós capacidade de mudar a vontade de Deus? Temos nós capacidades de influenciar ou ajudar ou favorecer o projeto de Deus? Porque às vezes Deus promete alguma coisa para nós, Clélia, e quando Deus promete alguma coisa para nós, sabe o que a gente quer? Dar uma mãozinha. Se Deus prometeu que você vai ter, você vai ter. Mas sabe um lema antigo da roça? Ajuda muito quem não faz nada. Não é assim? Imagina o Alisson lá mexendo no carro dele, né? E aí chega o filho pequenininho, papai, deixa eu ajudar. E o menino começa a enfiar a mão no motor do carro, começa a pegar a chave, começa a fazer, riscar, começa a acontecer. O papai fala, filho, para você me ajudar, fica quietinho, já me ajuda. Imagina a mãe, né, cuidando da casa. Imagina a missionária aí, com 10 filhos pequenininhos, correndo lá pro outro na casa, e querendo arrumar, limpar, cozinhar, e as crianças, mamãe, deixa eu ajudar a Raíssa, a Lu, todas as menininhas, deixa eu cozinhar, deixa eu limpar a cozinha, e fazendo aquela bagunça, mexendo na louça, enfiando a mão no arroz, bagunçando com a vassoura, e a mamãe bota todos eles lá na sala, e fala assim, filha, dá um brinquedinho, brinca aí, só de você estar quietinha brincando, já está ajudando a mamãe, porque você não precisa intrometer no que Deus prometeu na tua vida. Se Ele prometeu, Ele tem a capacidade
capacidade de cumprir, não precisa da tua ação. Sarai quis intrometer, vou dar o meu jeitinho, porque eu não tenho condições. A promessa não foi feita para mim, a promessa foi feita para meu esposo, para Abrão. E Abrão aceitou a proposta. Olha, Sarai chegou nele e disse: olha, eu tenho uma serva há mais de 10 anos. Essa serva é egípcia, a gente comprou ela é nossa escrava, e eu peguei ela para me servir. Ela é bonita, ela é atenciosa, ela é inteligente. Faz o seguinte, deita-se com ela. Ela sim vai gerar a tua semente, ela sim vai gerar o propósito de Deus, ela sim vai fazer crescer a tua descendência. A descendência é tua, a raiz é sua, a origem é tua, a promessa não é minha, a promessa é tua. Mas entenda, meus irmãos, o que Deus prometeu para a vida de um, vai se cumprir na vida de outros. Não tem como, somos unidos e unificados, e o nome do Senhor, Ele é glorificado não só na sua vida, porque a bênção quando chega no teu lar, abrange todos. Sarai não entendeu isso. Sarai não conseguiu captar a mensagem. E Abrão, sem consultar a Deus, sem entender qual o propósito de Deus, simplesmente acatou a história de Sarai. Se deitou e Agar, ela acabou aquela serva. Ela acabou engravidando. Ela acabou tendo a gestação, tendo o filho. Ela engravidou. E agora, vamos se pôr no papel de uma mãe nova. Vamos se pôr no papel de Agar. Vamos se pôr no papel de uma mulher que era escrava, não tinha direitos, uma mulher que foi comprada de uma terra longínqua, uma mulher que o único direito que tinha era servir o seu Senhor, e isso era lei, era imposto como lei. Ela não tinha nenhuma razão de negligenciar ou negar, ela simplesmente tinha que obedecer. Mas responda uma coisa para mim, quando você tem um alvo na sua vida, e esse alvo na sua vida é alcançado, mas aquilo te dá um orgulho e uma vitória imensa, você não se sente tão bem que você quer mostrar para os outros? Não é assim? Você não se sente tão agradável que você quer mostrar a tua alegria, a tua vitória, a conquista para os outros? Eu imagino que Agar, ela entrou na mente dela, no coração dela, ela disse: olha, eu estou grávida do Senhor, dono de todas essas terras, dono de todos esses escravos, dono de todos esses animais, dono de todas essas tendas, dono de toda essa agricultura, esse homem rico, poderoso que é o meu Senhor, hoje eu tenho um filho dele no ventre. Ela se sentiu especial, ela se sentiu amada, ela se sentiu uma pessoa diferenciada de uma rotina de escravidão. Se a gente parar para pensar, quando a gente é selecionado por Deus, quando a gente é agraciado por Deus, quando a gente sai da rotina de escravidão, do pecado lá do mundo, a gente se sente maior e melhor aqui dentro. A gente se sente especial aqui dentro. A Bíblia nos ensina que nós andávamos atolados num charco de lodo. O salmista nos ensina que nós estávamos atolados no pecado, num charco de lodo. Olha o que ele compara o pecado. O mundo, o Egito, a história da vida lá de Agar do Egito, não era uma história boa, porque ela foi vendida como escrava. A escravidão, ela aprisiona, ela corta os seus direitos. Agar, ela se sentiu especial. Agar, ela entrou na casa do seu Senhor. Agar, ela começou a fazer parte oficialmente da família do seu Senhor. Ela não foi só paga com dinheiro. Ela agora faz parte e tem a semente, um filho. Ela está grávida do seu Senhor. Então ela acaba se sentindo tão grande, tão especial, que a Bíblia fala que ela começa a zombar da sua senhora. Ela começa, eu imagino, se sentir tão bem, tão especial, que ela começa a mostrar: olha, eu posso, você não pode. Eu estou grávida, você não tem. Ele nunca teve um filho, mas eu vou dar o primeiro filho para ele. Então surgiu uma rinha, surgiu uma picuinha. E Abraão, ela foi reclamar, Sarai foi reclamar com Abraão. E agora? Como é que faz? Antes disso, quando era só minha serva, só escrava, ela me obedecia com submissão. Quando ela só era escrava, ela me obedecia com obediência. Era uma coisa, a submissão dela era notória. Tanto que eu a escolhi para se deitar contigo. E agora está me menosprezando. Agora está se sentindo maior e melhor. Se a gente parar para entender um pouquinho da história, a gente vê que às vezes quando nós recebemos algo, ou alguma promessa se concretiza, ou algum sonho da nossa vida realiza, ou alguma conquista da nossa vida se concretiza, a gente acaba se sentindo maior e melhor. É por isso que muitas das vezes a vitória não chega fácil. Porque se chegar fácil, você quer se gabar, o teu ego quer crescer, o orgulho quer crescer, você acaba pisando. É por isso que muitas das vezes as pessoas
Tem um ditado que diz assim no mundo, né? Você quer conhecer a pessoa, dá poder a ela. Em qualquer setor, dá poder a ela. Se for numa empresa, dá poder a ela para você ver quem ela é. Se for dentro da família, faz dela mais financeiramente melhor para você ver como ela é. Se for num relacionamento, agracia mais ele ou agracia mais ela para você ver como é que muda a história. Então, Agar se sentiu naquela hora uma pessoa além do normal, mais que uma escrava. E o ato dela zombar não ficou barato, porque por mais que Sarai não pudesse engravidar, ela continuava sendo a sua dona, a sua senhora. Ele foi questionar com Abraão. Abraão falou assim: olha, ela é tua serva, tua escrava, faz dela o que tu queres. E como que ela podia mandar embora ou castigar a mulher que estava grávida ou gestante do seu senhor? Ela não poderia. A proposta foi dela, o anúncio foi dela, o querer foi dela. Abraão não teve nada. Abraão não fez nada, ele simplesmente concordou com a ação. Mas o bom, o certo, o normal, pelo relacionamento, a intimidade, pelo convívio que ele tinha com o próprio Deus, quando recebesse uma proposta, vai aos pés do Senhor e conversasse com Deus. Porque Deus era rápido e conversava com Abraão direto. Concorda comigo? Amém, igreja? Amém. 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 Não dorme não. Estou falando muito aí, não dorme não. Eu sei, meus irmãos, que quando uma mulher, ela não pode pôr para fora, mas ela quer se vingar, ela mata na unha, não é assim que as mulheres falam? Eu não posso, mas mato ela na unha. O meu olhar venenoso vai mostrar quem ela é. Eu vou botar ela no lugar que ela pode. Eu imagino a opressão que Agar passou nas mãos de Sarai. Não é assim, Odaí? Uma mulher vingativa é complicado, né? Uma mulher quando quer mostrar que pode é complicado. Uma mulher quando é senhora, quando é dona, quando manda e vê um empregado, um servo, um escravo, ela quer botar no lugar, cuidado, aquela pessoa sofre. Eu imagino que Agar devia ter sofrido demais na mão da sua senhora. Ela mesmo gestante, e uma coisa, né, Mara? Quando a mulher está gestante, ela fica mais sensível, ela fica mais delicada, os sentimentos ficam mais aflorados. Os homens que sabem disso, né? Quando a mulher está gestante, o homem quer fazer de tudo para agradar, né? Tem desejo, vai comprar o que tem desejo. Se falar mais alto ou mais baixo, está agradando ou desagradando. A mulher fica sensível. Mas aquela senhora, ela simplesmente, Sarai, quis mostrar que Agar não era mais nada do que uma serva, e ela estava ali por obrigação. E aquilo ali acabou com o sentimento de Agar, acabou com a valorização de Agar. Toda aquela vanglória de estar grávida sumiu. Ela entrou numa depressão, numa tristeza, num apuro tão grande, que a Bíblia fala que ela fugiu para o deserto de Sur. Grava bem esse nome, deserto de Sur. A Bíblia fala que ela desesperou. Mara, uma mulher quando está chateada, magoada, entristecida, que não encontra refúgio, porque como ela vai bater com a mais forte, como ela vai enfrentar a sua senhora, como ela vai falar grosso com quem manda nela, ela não tinha direitos, ela perdeu os caminhos, ela decidiu fugir, mas ela decidiu fugir porque ela tomou uma ação errada em querer zombar ou sobressair da sua senhora. Eu imagino a guerra psicológica entre as duas, mas quem perdeu a história foi Agar. E quem iniciou a história também foi Agar. Ela que quis menosprezar a patroa. Ela que quis menosprezar a sua dona. E a dona Sarai colocou ela no lugar devido. Mas a sensibilidade dela foi tal que ela decidiu fugir para o deserto. Uma mulher grávida, uma mulher que está gestante, ela não tem limitações normais como uma mulher. Ela é mais vulnerável. Eu imagino ela correndo no meio do deserto. Eu imagino quantos quilômetros, quantos metros, quantas horas ela correu. Eu imagino que a sensibilidade, o peso da barriga, eu imagino que a desidratação, que as dores nas pernas, eu imagino que a sensibilidade dela no meio daquele deserto fez ela não ir muito longe. Mas ela foi ao seu limite. Ela quis correr do problema. Conhece alguém que está correndo do problema? Às vezes a gente não quer assumir, mas queremos correr dos problemas. Às vezes causamos o problema, vivemos o problema, não queremos assumir o problema, e na história, quando o bicho pega, a gente quer correr do problema. Agar decidiu correr, mas tem um problema, tem um detalhe. Tem um detalhe grande nessa história aí. O detalhe grande nessa história é que tinha um anjo enviado por Deus. Irmãos, lembre-se de uma coisa: Deus nunca te perdeu de vista. Lembre-se de uma coisa: a presença do Senhor nunca te perdeu de vista. Mas pastor, por que você está falando isso?
Porque quando você decide correr porque pecou, quando você decide sair do problema porque você correu, porque você pecou, porque você falhou, porque você quis se sobressair, porque o teu ego, o teu orgulho se tornou maior do que a tua humildade e a obediência. Quando você decide ir para o deserto, quando você decide correr da situação, pode ter certeza, se você é chamado, e se você é escolhido, se você tem um propósito. Sabe o que aquela mulher tinha de diferente, Carmelita? Aquela mulher tinha de diferente, não era só os sentimentos dela, não era só a psicologia, o doer do coração dela pelas palavras da sua senhora de Agar. Ela tinha no seu ventre, no seu íntimo, no teu ser, uma semente de Abraão. Qual é a semente de Abraão nos dias de hoje? Não é Ismael, uma criança, não é um filho. A semente de Abraão na minha vida, na tua vida hoje, é a fé, que é vista por Deus, independente se você corre ou não corre para o deserto, independente se você tem ou não tem problemas, e decide sair da presença do Pai. Porque às vezes a gente não sabe, mas Deus sempre vê a nossa capacidade através da fé. Os olhos do Senhor estão aptos. Por que você acha que às vezes nós batemos cabeça, erramos, não queremos assumir, não queremos enfrentar a situação, corremos, e Deus vai lá e manda um anjo lá? O anjo chegou lá e não chamou ela por outro nome, chamou ela pelo próprio nome, Agar. Para onde você vai? De onde você vem? Quem chamou ela não foi os deuses do Egito, quem chamou ela foi um anjo do próprio Deus Altíssimo. O Deus de Abraão enviou um anjo para falar. Um Deus todo-poderoso envia profetas para te anunciar a verdade, para corrigir os teus caminhos. Só porque Deus não tem trato, não tem negócio com crente fujão. Errou, pecou, redime-se, se humilhe debaixo das potentes mãos de Deus. A graça do Senhor vai mudar a tua história. O que você precisa é ter uma vida de oração para entender que pecar, pecamos. Porque ser crente não é perfeição. Ser crente é superação. Se montar aqui alguma pessoa que não pega, que não erra, ou que não queira fugir dos problemas, está mentindo. Eu sou o principal pecador nessa noite. Todos os dias eu tenho que clamar a misericórdia do Pai. Todos os dias eu me vejo em apuros. Todos os dias o meu ego quer crescer. Todos os dias eu quero correr das situações que eu mesmo formulei. Agar tentou correr para um deserto. Mas qual era o nome do deserto? Quem lembra? Deserto de Sur. Deserto de Sur representa parede ou limitação. Repara que quando o crente escolhido por Deus, ele quer fugir da presença do Senhor, mesmo que ele entre no deserto e tenha uma limitação, Deus dá corda até onde ele quer. Quando ele quer parar, ele decide puxar. E não tem como correr para um lado para o outro. Ele envia um anjo, um profeta para apontar o dedo na cara. Porque às vezes não queremos assumir, né? Mas dói. E essa dor causa na gente arrependimento. Essa dor causa na gente uma reflexão. Essa dor causa na gente um ato de se humilhar. O anjo chegou para Agar e chamando pelo próprio nome, falou: Agar, o que está acontecendo, Agar? Para onde você vai? De onde você vem? E ela se abriu: olha, eu estou fugida da minha senhora, Sarai. Olha, Deus não tem negócio com crente fugião. Deus não tem negócio com crente fugião. Aquela mulher tinha algo de especial. Aquela mulher tinha a semente de Abraão no ventre dela. Aquela mulher tinha um pedacinho de fé dentro da vida dela. O ventre dela carregava a descendência que nos alcançaria nos dias de hoje. O ventre dela alcançaria uma fé vista pelo próprio Deus. O que tem dentro do teu coração, dentro do teu ser, da parte de Abraão, que está sendo vista por Deus? Será que tem fé ainda aí? Será que as suas ações honram a fé implantada por esta palavra dentro do teu coração? Nas tuas ações todos os dias? Será que as suas falas, será que as suas atitudes mostram que você representa o pai da fé, Abraão? Será que essa parte da nossa sensibilidade ainda atua numa autoanálise de saber se estamos agradando ou não? Porque Agar desistiu. Ela quis correr. O anjo não foi passar a mão na cabeça dela. O anjo podia falar com ela qualquer coisa que satisfazesse o coração dela. Agar, você está certa. Para que ela foi te humilhar desse jeito? Agar, você está certa. Está carregando um filho do marido dela no ventre. Ela que te obrigou a deitar. Você não precisava estar passando por essa situação. O anjo não podia dar dor da aval para ela. Mas o anjo falou o contrário. Olha, volta e humilha-te debaixo das mãos da tua senhora. Irmãos, o confronto do pecado com a humilhação traz vitória. O que você não pode é engrandecer os seus erros e achar que a tua carne está certa, porque o nosso coração nos engana.
Os nossos sentimentos batalham com as nossas ações. O Espírito de Deus nunca vai entrar na minha mente, na tua mente, no meu coração, no teu coração, para transformar, se dentro do coração não tem espaço para ele, mas o orgulho que domina. A cara, ela fez uma autoanálise e decidiu voltar. Faça uma autoanálise, entenda o que Deus tem na sua vida. Aleluia. Faça uma autoanálise e entenda o que Deus tem na tua vida. Ela voltou sim, ela se humilhou sim, ela aguentou a bucha sim. E entenda o que Deus fez para ela. Não falou só para ela voltar, para se humilhar. Deus falou para ela, através daquele anjo, que dela sairia uma grande descendência. Que Deus cuidaria do filho dela, que Deus cuidaria do futuro dela. A promessa não foi só para o filho de Abraão e de Isaac, a promessa também foi para Ismael, mesmo ele não tendo a unção devida dada por Deus, para que a semente e todas as promessas vindas da parte do Senhor crescessem sobre a vida dele. Mas ele não foi abandonado. Aleluia. Poderíamos falar de Abraão e de Sarai. Abraão e Sarai eram os ricos, eram os patrões. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o servo, é sobre o escravo, é sobre o pequeno. Porque aqui não tem ninguém grande. O que tem aqui são pessoas servas, dependentes de Deus. São pessoas que têm que fazer uma autoanálise e reconhecer que somos submissos ao nosso Senhor. Que a vontade de Deus é que prevalece na nossa mente. Que nós viemos do Egito, fomos comprados. Abraão comprou ela. Cristo nos comprou no mundo através do sangue do Calvário. Não teve preço maior. Não tem nada que substitua o Calvário, não tem nada que substitui a morte, a ressurreição de Cristo, por amor a mim, por amor a ti. Agar, ela foi comprada, e ela entendeu a submissão e o papel que ela tinha. Mas o que aconteceu? Os anos passaram. A Bíblia fala que ela teve aquela criança foi chamada de Ismael. Mas sabe qual é o engraçado da história? É que, se você observar, o versículo 13, e ela chamou o nome do Senhor, que falava com ela, tu és o Deus da vista? Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? O que Agar quis dizer com aquilo? Eu não converso com o Deus de Abraão. Eu não estou vendo o Deus de Abraão. Eu estou vendo um Deus que me vê. Eu estou vendo um Deus sem intermediários. Não é um Deus dele, é um Deus que veio e me chamou pelo meu nome. É um Deus que me viu no deserto, perdida, apavorada, no meu limite de saúde, a ponto da morte me alcançar. É um Deus que me chamou pelo meu nome e fez uma promessa. Eu vou cuidar da tua descendência, eu vou cuidar da tua história. O teu futuro não vai ficar largado. Eu tenho planos. Ismael é o nome dado pelo próprio Deus. Não foi ela quem escolheu. Deus falou com Abraão e Deus falou com ela. Ismael foi um nome dado, e esse nome representa a origem hoje da Arábia. Sabe esse país bonito? Dubai, Abu Dhabi, os países mais ricos, onde estão os prédios mais altos, a tecnologia mais evoluída, das pessoas mais poderosas do mundo. A origem veio de Ismael. A origem dos homens mais poderosos hoje da face da terra veio de um filho que não foi projetado por Deus, mas veio de um filho que Abraão e Sarai decidiram ter. Mas Deus não desamparou. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ouviu o pranto de Agar. Aleluia. Deus ouviu o pranto de Agar. Deus ouve o teu pranto. Qual é o teu choro? Qual é a tua dor? Qual é a tua dificuldade? O que te faz querer correr? O que te faz querer sair da presença de Deus? O que te enfraquece tanto? Qual é a afronta do inimigo que está vulnerabilizando a sua história com Deus? Que está tentando barrar a tua vida com Deus? Deus está enviando anjos para falar. Mas hoje não vai vir um anjo do céu. Hoje Deus usa um pastor, usa uma missionária, usa um presbítero, usa um diácono, uma diaconisa. Deus usa um intercessor. Deus usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, para que você faça a sua análise e reconheça: a minha vida depende de um tratamento da parte de Deus, para que eu alcance as promessas dadas por Deus. E qual é a promessa que Deus fez na minha vida, na tua vida? Qual é a promessa que Deus fez na igreja, na noiva do Cordeiro? A maior e melhor promessa é o arrebatamento da igreja. Ninguém mais fala sobre arrebatamento. Ninguém mais quer falar sobre pecado. Ninguém mais quer falar sobre fugir, pastor Pedro. Ninguém quer mais falar sobre protesto. Ninguém quer mais falar sobre os erros. Está todo mundo querendo falar sobre bênção.
sobre as conquistas, sobre o futuro, sobre descendência, sobre bens. O que Deus tem é muito maior. Se a gente parar para pensar, os judeus hoje, lá em Jerusalém, é um povo inferior financeiramente aos árabes. Os árabes são muito mais ricos, mas são um povo bravo. Aquele povo é um povo de poucas palavras. Os árabes são um povo de poucas palavras. A Bíblia fala que ele seria um homem bravo. O próprio anjo falou: olha, o teu filho vai ser um homem bravo. Com 86 anos, Agar deu o Ismael a Abraão. E a Bíblia fala que com 100 anos, quantos anos? 100 anos. Quantos anos se passaram? 14 anos. Até que novamente Deus envia 3 anjos lá à tenda da casa de Abraão. E aí já se mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. Deus já estava tendo diálogo e contato. Deus estava lapidando, transformando, mostrando intimidade. E envia 3 anjos e fala novamente sobre a promessa. Deus prometera para Abraão lá o ato de fazer dele uma grande nação. Verdade. Mas parece que a dúvida com os anos surge, não surge? Parece que a influência da mulher, a incredulidade da mulher, parece que os erros de Sara acabou afetando ou tentando misturar na fé de Abraão. Mas de repente Deus mostra novamente: Abraão, sai para fora, Abraão. Vem cá, vamos conversar nós dois. Eu prometi fazer uma grande nação. E não sei, passou 14 anos, mas sai para fora. Olha para os céus. Tenta contar as estrelas. Será que você pode contar? Será que alguém pode contar? Será que um homem sobre a face da terra consegue contar as estrelas dos céus? Consegue contar os grãos de areia que tem à beira das praias do mar? Será que tem alguém? É assim, Abraão, que eu vou fazer. Você não tem capacidade, você tem 100 anos, Sara não tem capacidade, acabou o ciclo menstrual, ela já é estéril. Foi eu quem agi na vida dela, mas eu tenho a especialidade de agir no problema de quem não tem solução. Era impossível para um homem de 100 anos engravidar uma mulher estéril velha. Mas o que é impossível para a sua vida para que Deus possa agir? Deus quis mostrar que Ele não depende da tua fé, da tua ação, do teu querer. Ele só depende que você acredite na promessa. Não precisa fazer nada. Faça como uma criancinha posta lá no sofá, cheia de brinquedo, que não quer ajudar a mamãe a cozinhar, que não quer ajudar o papai a lavar o carro. Mas só de estar lá no sofá quietinho, está ajudando o papai e a mamãe. Faça a mesma coisa. Aprenda só a crer em Deus e deixa que Deus realize o sobrenatural. O que Deus prometeu para a sua vida? Seus filhos seriam bênção, que você seria bênção, que a pregação, o ato de ser um pregador, um missionário, um levita, ser um cantor, um ensinador da palavra. O que Deus prometeu? Prosperidade. Prosperidade de Deus, irmãos. Muitos não entendem, não pensam e acham que a gente, por ser crente, tem que ser miserável, passar necessidade. Não. Abraão foi um homem riquíssimo, Isaac foi um homem riquíssimo, Jacó foi um homem riquíssimo. Nós somos descendentes dessa promessa. O que Deus tem para a nossa vida é muito além do que a gente pensa. Mas sabe qual é o problema da gente? Quer meter o dedo, quer tomar ação como Sarai, quer desviar, pastor, quer achar que a minha promessa depende da minha ação. Não, a minha promessa depende de Deus. A ação sobrenatural eu não posso. O que eu posso fazer é só crer. Creia. Abraão entendeu quando ele saiu para de fora e tentou contar as estrelas do céu. Não dá, Senhor. Pois bem, é assim que você vai enxergar, porque é assim que eu vou fazer. Eu não dependo da sua idade, não dependo da tua virilidade, eu não dependo da tua esposa, eu não dependo do ciclo menstrual dela e nem dos costumes dela de gestação ou não. Eu preciso só que você creia. Você pode crer? E quando eu imagino que quando Deus estava falando com Abraão, o coração dele fervilhou novamente. Mas Deus falou com Abraão e Sarai precisava novamente ouvir. Sarai precisava novamente entender que Deus, quando promete, Ele cumpre. O que Deus tem prometido na minha vida, na tua vida? Deus tem prometido aí o marido de vir aqui novamente, cheio de força e vigor, abrir os cultos como eu sabia que ele abria no passado. Deus tem promessa de colocar a Raíssa novamente como levita ou dirigente de um grupo de louvor. Deus tem promessa de fazer a Mara uma missionária, porque essa mulher tem tudo para ser uma missionária. Deus tem promessas na minha vida, na sua vida. O Alisson e o Odaí estão no propósito de pastores. Deus tem esses planos, irmãos. E o reino dos céus tem que prosperar, essa geração tem que crescer. O ministério não pode parar em mim. O ministério tem que crescer dentro de vocês. Nós temos que entender que quem opera é um Deus sobrenatural, poderoso, Criador dos céus e da terra.
que assumiu as suas necessidades e tomou nas mãos o que Deus promete, Ele cumpre. Verdade, Jesus. Obrigado. Quando os anjos foram lá à porta da tenda, debaixo do carvalho lá, que estava conversando com Abraão, a Bíblia fala que Sara já estava lá do outro lado da tenda, lavando, imagina ela fazendo seus trabalhos lá dentro, e quando ela ouviu a promessa novamente, ela já tinha deixado Agar se deitar com Abraão. Ela já tinha, o filho já tinha nascido, Ismael. Toda essa situação já tinha ocorrido. E ela estava lá cuidando dos afazeres e os anjos conversando com Abraão. E lá de dentro ela riu. Quem dera, eu, velha, vou dar de amamentar novamente, vou fazer a alegria do meu Senhor, vou dar um filho nas mãos dele. Ela não acreditava. Meu Deus. E Deus às vezes tem que dar uma prensa. Tem ou não tem, Raíssa? As prensas às vezes doem. Verdade. Deus fez ela passar vergonha, mandou um anjo desmentir ela na cara. Por que você está rindo, Sara? Olha aí. Não estou rindo, não. Está rindo, não mente não. Irmãos, às vezes os nossos corações têm que ser o mais sincero com Deus, até nos seus pecados e suas falhas. Não permita que oculte nada dentro de você. Não permita que nada obscureça o agir e o poderio do Espírito Santo na sua vida. Mas pastor, eu só erro. Pastor, eu sou um Zé Goiaba, eu só piso na bola. Pastor, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas toda hora eu estou fazendo o que é errado. O senhor está falando em honrar a esposa, mas minha esposa é difícil. Aí você fala em honrar o esposo, porque é o cabeça da casa, mas meu esposo é complicado. Fala em criar os filhos no caminho do Senhor, mas meus filhos, pelo amor de Deus, é só uma graça. Quantas situações ocorrem para que nada dê certo na sua vida? Era isso que Sara vivia. A vida dela, tudo estava tudo ao contrário. Ela vivia numa estrutura rica, vivia. Abraão era dono de muitas posses, vivia. Abraão era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, era o Deus de Abraão, era. Ela tinha uma vida regada, bens, tinha servos, o servindo, tinha. Mas ela não tinha o principal, a herança, o prazer de uma criança no colo, o prazer de ser mãe. Ela não teria, se ela continuasse naquela situação, o prazer de receber um hino hoje em comemoração do Dia das Mães. Mas Deus falou assim, olha, para que tu saibas que é Deus, no período de gestação, deve ser o ano que vem, eu volto aqui e você vai estar com Isaac nos braços. Aleluia. Irmãos, entenda uma coisa. Faça o seu papel. O seu papel é não fazer nada. É só crer. Não faça mais nada a não ser crer. Não faça mais nada a não ser acredite. Continua a sua rotina de oração, continua a sua rotina de consagração, continua a sua rotina de ler a palavra, continua a sua rotina de amar o próximo. Mas pastor, é injusto, as batalhas, as dificuldades, as despesas, tudo na minha vida está tão complicado, tão doído. Não se preocupe. Sara tinha uma vida de luxo, mas ao mesmo tempo a vida dela era angustiada, agoniada, ela queria e não podia. O maior prazer dela não era ter um filho, o maior prazer dela era ver o Senhor, Abraão, o marido, o esposo, o amado, com o filho nos braços. Aquela mulher na época só tinha valor se tivesse filhos. Se desse filhos. Uma mulher estéril era tida como um valor nenhum, não tinha aval nenhum. Ela tinha tudo que rodeava para os bens, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher sem valor. O mundo não te dá valor. O mundo não quer te dar valor. Verdade. Aquela mulher egípcia não tinha honra nenhuma. Ela só se aproximou de Deus. Ela só ouviu a voz do próprio Deus. Ela só viu o Deus que ela viu e falou diretamente com ela, que se tornou o Deus dela. Ela só voltou para a tenda, ela só se humilhou debaixo das mãos da sua senhora. Ela só teve intimidade, ela só foi reconhecida por Deus, porque ela tinha uma semente de Abraão no seu ventre. Tem a semente da fé de Abraão no teu coração. Deus vai honrar a sua história. Ismael nasceu. Isaac nasceu. Quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 14 anos, não era assim? Se Abraão teve Isaac com 100 anos e teve Ismael com 86, Ismael já tinha 14 anos. A Bíblia fala que com 8 dias, Abraão foi lá e cortou o prepúcio, ou fez a incircuncisão da criança, provando que por mais que passasse os anos, o que ele orientou no passado para se fazer, ele continuou honrando a Deus no futuro. Ele alcançou a promessa, a vitória de ter um filho nos braços, mas não negou e não negligenciou as obrigações que Deus orientara. Porque tem gente que assim, recebe a vitória e esquece de Deus. Verdade. Conhece pessoas assim?
Deus promete uma conquista. Deus dá a conquista, o cara recebe e some no mundo. Por que às vezes a gente anda de filhos da terra direto? Por que às vezes o sapato está se esfolando, está gastando, o pé está torto, está colando com super ponta? E Deus não evolui. Porque sabe que se te der um Havaianas melhor, você já quer largar Deus. Não precisa nem ser um tênis novo. Porque sabe que se te der uma bicicleta, não precisa ser um carro, você já quer largar Deus. Então, tem gente que infelizmente é assim. Quantas pessoas vieram para cá com problemas, dificuldades? Quantas pessoas vieram para cá com necessidade, chorando? Família destruída, esposa largando, traição, filho nas drogas, briga dentro do lar, esposa sendo espancada. Tudo isso já ocorreu aqui. Quantas pessoas tiveram dificuldade e vieram aqui como um socorro? E nós oramos, e para a glória de Deus, pela virtude de Deus, pelo poder de Deus, Deus mudou a vida das pessoas. E sabe o que aconteceu? Elas estão aqui? Não. Abraão manteve-se fiel. E o tempo passou. A Bíblia fala que ele desmamou. E quando ele desmamou, Abraão fez uma grande festa. A Bíblia não fala quanto tempo aquela criança, Isaac, demorou para desmamar. Mas o ato de Ismael já ser um pré-adolescente, porque naquela época a maioridade se alcançava com 30 anos. Então ele com 14 era considerado um adolescente ou um pré-adolescente. O ato daquele adolescente ser ativo. E a Bíblia fala que o anjo disse que ele seria um menino bravo, um homem bravo. No mínimo, não aceitou o nascimento de Isaac, porque Isaac era o xodó. O Isaac era o mais novo, o Isaac era o amado, o Isaac era o escolhido, o Isaac era a promessa, o Isaac tinha todos os projetos de Deus. Todas as heranças, toda a herdade de Abraão sairia sobre a vida de Isaac. No mínimo, Ismael falou: eu vou ser o segundo. Perdi o crédito, perdi a moral, perdi o colo do pai. E no mínimo surgiu rincha. Ele começou a maltratar Isaac. Aquela criança, ela começou a ser judiada na mão do irmão mais velho. Agora responda: qual é a mãe que enxergando? O pai ainda dá uma bronca, vira as costas e vai. Mas a mãe toma atitude. A mãe, o pastor falou aqui que o pai ama, mas o amor de mãe é mais doce. E é uma verdade. Verdade. Aleluia. Sara, quando viu aquele menino menosprezando, zombando, judiando de Isaac, quando viu Ismael fazendo maldades, eu imagino que deve ter sido maldade. Eu imagino que a Bíblia fala sobre zombaria, mas não deve ter sido uma zombaria, porque aquele Ismael não era uma criança comum, era uma criança brava. Porque Deus falou que ele ia ser assim. Para pensar, quando você vê o gênio de algumas crianças, dá medo. Tem adolescentes que te causam paura perto de muito adulto. Tem adolescente magrinho, franzinho, você não dá nada, mas quando ele abre a boca com a cara sisuda, você estremece e fala: misericórdia. Dá mais cisma daquele senhor grandão que passa do seu lado. Porque a gente sente que o olhar é ruim. A história de vida daquelas duas crianças não deve ter tido uma boa coletividade. E aí Sara chegou em Abraão e falou: toma uma ação. Essa mulher não pode mais ficar aqui. A minha herança, tudo que eu tenho não vai passar para ele, vai passar só para Isaac. E aí Abraão ouve essa história e fala: como é que eu vou mandar embora? É meu filho. A Bíblia fala que os sentimentos dele, o prosseguimento desse texto está no capítulo 21. A Bíblia fala que os sentimentos de Abraão balançaram. E aí o próprio Deus, quando vê um homem de fé balançando a estrutura, vai conversar. Quando o teu sentimento é abalado, quando a tua vida emocional é abalada, quando a tua estrutura perde o chão, Deus entra com recursos e fala com você. Então Deus fala para Abraão: Abraão, olha, calma-se, Abraão. O que ela fala é bom. Não se preocupe, eu vou cuidar de Ismael. A mulher Agar não vai ficar desamparada. Eu prometo que eu vou fazer deles uma grande nação. Não se preocupe, que a morte não vai chegar a eles. Não se preocupe que o que Deus prometeu, a ação da sua família, dos seus filhos, do seu genro, da sua sogra, da sua nora, dos seus netos, das suas netas, dos seus primos, tios, tias, Deus vai alcançar. Mas pastor, não é aqui, é longe, não importa. Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele ouve o teu clamor, o teu choro aqui e alcança lá onde estiver. Abraão acorda de madrugada, monta um jumentinho, dá um odre de água e pão, e fala: olha, vai você o menino. Aquela mulher sai desesperada. Já não está num deserto chamado Sur, que era um deserto de limites, porque Deus vai até onde você vai. Quando Deus decide falar para, Ele te traz. Mas esse deserto já era um deserto diferente de Berseba, Pará,
Paran e Beceba, já era outro local. Ali já tinha limitações abrangentes, porque Deus era com eles naquele deserto. Mas ela não sabia, não entendia, porque uma mãe, quando sai com um adolescente no jumentinho, sem destino, sem recursos, saiu de uma terra abrangente, com tudo, com toda a fartura, com todo o luxo, com todos os tipos de serviços, com toda a estrutura, e o que restou para ela foi um jumentinho, um odre d'água, um pedaço de pão. Ela saiu desesperada. Eu imagino que ela deve estar andando naquele deserto, e deserto é um local que dá apavoro. O deserto nos causa pânico, medo, a solidão do deserto, a falta de recurso do deserto, a falta de apoio no deserto, a falta de comunicação no deserto te apavora. Eu já me senti perdido em situações que era preferível perder a minha própria vida, pedir a morte para Deus, de tantas aflições que eu já passei no deserto. Deserto é local que não tem restauração, não tem refúgio, não tem socorro. O teu único socorro vem do alto, não tem nada ao teu redor que você possa se abrigar. Ela andou, acabou o que beber, acabou o que comer, e chegou mais uma vez no limite. A Bíblia fala que ela colocou aquele jovem, e quando ela fala aquele moço, a Bíblia fala aquele moço, os grandes estudiosos dizem que Ismael tinha em torno de 18 a 20 anos, mas para ela era um filho, era um moço, era uma criança. Quantos anos tem seu filho, Carmelita? Vai fazer 40. Continua sendo sua criança? Hoje meu filho é pequenininho, olha para mim, menino, obedece seu pai. Eu olho para cima para falar com ele, mas ele continua sendo meu bebê. Os olhos de Agar, ela continuava olhando Ismael como aquela criança, aquele bebê vulnerável, sem recursos. A Bíblia fala que ela colocou aquela criança no pé de uma árvore e se distanciou a distância de um tiro de flecha. Sentou no chão e começou a chorar. Repara que quando você está num desespero e você não tem com quem contar, porque quando você tem esperança, tem com quem contar, pastor, eu estou passando uma dificuldade financeira, mas está trabalhando? Amém, Deus vai te honrar. Mas se você não estiver trabalhando, não tem ninguém que te supra. O desespero não fica maior? Aquela mulher estava naquela situação. Ela estava sem nenhum tipo de apoio. Ela estava num local, Mara, de dar medo. E o choro dominou. A angústia dominou. E mais uma vez, quando você não tem recursos, que toda a tua estrutura parou, que você já não encontra mais refúgio, Deus envia um anjo. Deus sempre prontifica um anjo para entrar na tua vida e abrir as portas dos seus caminhos. Deus sempre indica um anjo para entrar na tua vida e mostrar uma direção. O refúgio, o socorro, o auxílio, Mara, sempre vem do alto. Sempre vem do alto. A Bíblia fala que Deus mostra para ela, abre os olhos dela e ela vê um poço com água. Ela enche o odre, dá de beber e Deus começa a falar através do anjo com ela. Olha, não se preocupa não, eu vou cuidar de você. Está preocupada? O anjo continua falando, não se preocupa não, eu vou cuidar de você. O anjo olhou para ela e disse, olha, você não tem recurso, não se preocupa não, eu vou cuidar de você. Você não tem casa, não tem moradia, não se preocupa não, eu vou cuidar de você. Está sem emprego, está sem renda, não se preocupa não, eu vou cuidar de você. Que perdeu a comunicação com os filhos, perdeu a comunicação com o marido, não se preocupa, eu vou cuidar de você. Não tem mais situação espiritual, não consegue mais orar, não consegue mais clamar, não se preocupa, eu vou cuidar de você. O único meio que você tem que falar com Deus é com lágrimas, não se preocupa. Deus envia um anjo para dizer que vai cuidar de você. O que ele prometeu vai te cumprir. Ele prometeu que ia cuidar dela quando ela estava grávida. Passou-se quase 20 anos e o choro voltou sem nenhum tipo de apoio no deserto novamente. É no deserto, é na caminhada, é a hora que você mais precisa que Deus se põe presente. A Bíblia nos ensina que Deus é socorro presente no momento de angústia. Aquela mulher entendeu que o futuro dela estava garantido, porque ela estava falando pela segunda vez com Deus, que estava vendo ela, não estava vendo Abraão, ela não era intermediária. Deus estava cuidando diretamente dela e do filho dela. O choro do seu filho está sendo visto por Deus. A necessidade, a angústia do seu coração está sendo vista por Deus. Não negligencie a sua fé. Você tem uma semente de Abraão no teu coração. Em nome de Jesus, creia. Porque o que Deus fez, Ele faz perfeito. O que Deus prometeu, Ele faz perfeito. Ele não te trouxe aqui à toa. O Espírito Santo não está realizando na tua vida um processo doído à toa. Você não está passando por essa situação à toa. Pastor, você não tem noção do que eu estou passando. Talvez a sua prova para mim seja muito, mas talvez a minha prova para você seja muito. Cada um tem as suas aflições, cada um tem o seu deserto.
Cada um tem as suas dores, cada um tem os seus medos. Mara, cada um chora de forma diferente. Às vezes a lágrima do Alisson não é a mesma que o pastor Pedro tem. Às vezes a aflição da Raíssa não é a mesma que a Jo tem. Às vezes a dificuldade que o Odair tem não é a mesma que a minha esposa tem. Cada um tem uma aflição, mas sabe qual é o diferencial? Os olhos do Senhor estão atentos para no momento de angústia enviar um anjo e mostrar que continua cuidando de você. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo, creio nessa palavra. O coração daquela mãe foi alcançado por Deus. O teu coração como mãe hoje, não se preocupe, está sendo visto e alcançado por Deus. Como estão os seus filhos? Como está a vida espiritual dos seus filhos? Como está o seu relacionamento com o teu esposo? Como está o seu relacionamento para com Deus? A sua estrutura não pode ser abalada, porque você tem uma semente de fé dada pelo exemplo de vida, pela história de vida de Abraão, dentro da sua história, dentro do seu coração, da sua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus nunca te desamparou. Em nome de Jesus Cristo, creia nessas palavras. O Espírito Santo nunca te perdeu de vista. A ação de Deus, por mais que você se sentisse só, estava doída, por mais que você não tinha refúgio, por mais que você fale, pastor, você não conhece o meu futuro, eu não tenho nenhum tipo de perspectiva, eu não tenho nenhum tipo de recursos, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não se preocupe, Deus continua enviando anjos para cuidar de você. Não precisa fazer nada, só creia. Deus não precisa da tua ação, Deus precisa do teu crer, da tua fé. Em nome de Jesus, Deus vai cuidar da tua família. Você como mãe, não se preocupe, Deus vai cuidar da tua família. Deus vai cuidar dos teus sentimentos, da tua fé. Deus vai te agregar esperança novamente. Precisamos novamente viver o sobrenatural de Deus. O que Deus tem preparado para nossas vidas não pode morrer. A nossa aflição, a nossa dor, o nosso pânico, a nossa ansiedade não pode substituir a nossa fé. O que nós precisamos é simplesmente acreditar que Deus continua operando com o mesmo poder que operou naquele deserto lá em Beceba. Ele continua operando lá naquele deserto de Sur, ele continua operando. O que ele prometeu para Abraão quando saiu da tenda, o que ele prometeu para Abraão com os três anjos, o que ele prometeu para Sara, ele continua operando. O que Deus tem com você, ele vai continuar operando. A sua família vai ser alcançada por Deus. O seu esposo vai ser liberto. Você vai ser uma missionária, uma levita, uma pastora. O que Deus tem preparado para a sua vida não vai cair por terra. O que Deus tem prometido, que você se torne um grande ganhador de almas, não vai cair por terra. A unção pastoral sobre a sua vida vai se concretizar, porque o que Deus prometeu, Ele vai concretizar. Tem um povo esperando para ser cuidado por vocês. Tem um povo esperando para ser amado por vocês. Mas vocês precisam ter um coração sadio, um coração curado. Deus não põe uma pessoa com o coração aflito para uma pessoa com o coração aflito cuidar. Deus, Ele quer por soldados capacitados, aptos, valentes, capazes, com o coração limpo, cheios da presença de Deus, para saber aconselhar, para saber direcionar, para saber orar, para saber abençoar. A unção dada por Deus na vida de Abraão, ela foi passada para a vida de Isaac, para a vida de Isaac foi passada para a vida de Jacó, e essa mesma unção tem passado pelas suas vidas. O mesmo Deus não muda, Ele é eterno, poderoso, e os mesmos projetos que Ele prometeu na sua história, Ele vai cumprir. Creia somente. Amém, irmãos? Amém. Creia em nome de Jesus. Vamos se pôr de pé. Em nome de Jesus. Maravilha. Engrandecido seja o nome do Senhor. Às vezes a desesperação